Tem coisa na arquitetura que realmente é bonito. Só tem uma coisa aqui nessa lista que eu não acho bonito, que eu vou falar para vocês o que é. Mas tem muita coisa na arquitetura que é bonito, mas na hora da manutenção vai dar um pouquinho de trabalho. Hoje a gente vai falar de algumas escolhas que são lindas, mas que às vezes na prática ali, no dia a dia, vai virar um pesadelo. Eu sei que muita gente sonha com aquela casa, aquele ambiente instagramável, cheio de tendências, mas quando que a beleza atrapalha a funcionalidade? E eu vou te falar que muitas coisas dessa lista eu uso nos meus projetos, eu amo, né? Só que eu tenho que avisar o cliente sobre esses contras, né? E aqui o primeiro que a gente vai falar são aqueles móveis curvos, né? Com aquele aspecto orgânico. E eu vou te falar que eu amo esse mobiliário com formas mais orgânicas. Mas assim, na prática, eles são meio que um ladrão de espaço. Por exemplo, uma mesa de jantar orgânica, ela é linda, muito bonita, né? Tem aquele movimento ali que traz uma sofisticação ali para o ambiente. Só que essa criaturinha, ela ocupa muito espaço, né? Então, se você for utilizar uma mesa retangular ou até uma mesa redonda, ela vai ocupar muito menos espaço do que uma mesa orgânica. E isso sem falar o caos de encaixar as cadeiras, né? Porque muitas das vezes, se a mesa for muito orgânica, para encaixar essas cadeiras é complicado. Tem aqueles sofás orgânicos também, que são muito bonitos. Eu adoro sofá orgânico, só que ele vai ocupar muito mais espaço do que um sofá normal. E aí, em questão de conforto, qual que é melhor? O sofá curvo ou um sofá ali retrátil que vai deixar você deitar para assistir o filme? O sofá curvo, a gente vai utilizar aí mais para ambientes que você não vai frequentar tanto, né? Então, por exemplo, ali no living, né, não utilizar isso numa sala de TV, por exemplo, porque de certa forma ele não é um sofá tão confortável. Então, a maior desvantagem aí dos elementos curvos é essa questão, né, de ocupar muito espaço. Então, para ambientes mais amplos, isso até é uma boa pedida para ajudar ali, complementar o espaço e tudo mais. Mas quando você tem um apartamento pequeno, colocar algo curvo ali, colocar algo orgânico, vai comprometer a circulação, vai comprometer o seu espaço. Essa segunda, eu vou ser sincera para vocês, que eu não gosto, nunca gostei. Sempre me deu aquela sensação de hospital, que são superfícies muito brilhosas. Por exemplo, o piso polido, que muita gente ama, mas que lembra o hospital, lembra. E tem outros problemas aí relacionados ao piso polido, que ele reflete a iluminação do ambiente. Então, causa ali um excesso de informação. Não é nada acolhedor, cansa as vistas, porque essa questão do acolhimento a gente tem que buscar, talvez ali no acetinado, no fosco. O brilhoso, ele não traz essa questão do acolhimento, não. Você pode ali utilizar brilhos em pontos específicos. E outra desvantagem do piso polido é que em ambientes de área molhada, né, talvez uma cozinha, um banheiro, esse tipo de piso escorrega igual sabão. Então, ele é causa de muitos acidentes domésticos. Eu não indico nos meus projetos, mas tem cliente que é teimoso, que quer colocar. A gente coloca, né? Se é o gosto do cliente, se é a casa do cliente, ele que vai morar, mas a gente explica antes. O terceiro, muitos arquitetos usam, sim, é algo bonito, que são ambientes muito monocromáticos, que tem uma cor só ou até duas cores no máximo. Tem muitos projetos conceituais muito legais, inclusive em mostras de arquitetura a gente vê muito isso, que é ambientes muito monocromáticos, sem cor, né? Tudo branco ou tudo bege, que aí no caso não tem nem diferenciação de tonalidade de cor, é uma cor só estática mesmo. Parece muito chique, muito sofisticados nas fotos, mas diariamente, né, se a pessoa vai ter contato com esse ambiente diariamente, se for uma casa, né, isso vai trazer problemas a longo prazo, porque o ser humano, ele precisa de estímulos, não tem jeito, gente, né? Viver em um ambiente monótono, assim, vai causar estresse nas pessoas. Então, a gente precisa trazer um equilíbrio ali. Ah, mas eu gosto muito do branco, eu gosto de coisas brancas. Tá, mas vamos trazer um equilíbrio aí, né? Por exemplo, traz um painel de madeira, traz uma planta, né? A gente tem que pensar em questão de texturas também, por exemplo, trabalhar com linho, talvez um tapete de sisal. Inclusive, no meu e-book que está aqui na descrição, eu ensino vocês como utilizar as cores corretas para cada ambiente. Porque as cores, o ambiente, ele interfere no nosso psicológico. Então, um ambiente muito monocromático, muito sem cor, e isso com certeza, de médio a longo prazo,
prazo isso vai causar alguns probleminhas psicológicos aí, tá? Então, ambientes muito sem estímulo, né, muito monocromático, vai trazer aí uma sensação de desconforto, né? Não vai trazer essa questão do acolhimento. É bonito na foto, sim, né? Para alguns ambientes pode até funcionar, por exemplo, uma clínica, né, que a pessoa não vai ter ali contato frequente com aquele ambiente, ela só vai ali frequentar algumas, talvez, minutos ou horas, mas ambientes de longa permanência, como uma residência, não é interessante utilizar esse tipo de paleta de cores. E aqui vai um queridinho meu, né, que infelizmente ele dá um pouquinho de trabalho, que são aqueles elementos mais naturais, né? Então, uma cesta de vime, um tapete de sisal, eles são lindos, eu sei, só que eles vão dar um pouquinho de manutenção e você precisa ficar ciente sobre isso. Porque como eles têm uma textura um pouquinho mais porosa, né, vai juntando pó ali e vai sendo é até complicado de limpar, na verdade. Então, por isso que essa limpeza ela tem que ser praticamente diária. Então, sempre passar um espanador ali para tirar o excesso de pó, para o pó não se acumular e virar aquele caos. Então, esses elementos são sim elementos que você deve repensar aí se você não quer uma manutenção diária aí na sua casa, ou se você tem uma diarista, aí fica mais tranquilo, né? Mas se você não tem, você tem que pensar nessa questão aí da limpeza, que ela realmente tem que ser diária, para passar o espanadorzinho ali, para retirar o excesso todo santo dia. Porque se tiver muito acúmulo de sujeira em cima, ou do tapete de sisal natural principalmente, vai dar um trabalhinho para limpar depois. E aqui o quinto, que é a dor no meu coração, porque eu amo esses elementos, que é o cobogó, que são aqueles elementos vazados, né? O muxarabe e o painel ripado. Gente, arte, coisa bonita, e pó, eles andam juntos. Por que eu gosto tanto, né, do cobogó, do muxarabe? Porque ele cria umas sombras muito interessantes ali no ambiente. Então, o sol bate e dá aquela sensação de iluminação aconchegante. Eu acho maravilhoso. Eles controlam a luz que passam ali no ambiente, dá aquela sensação de coisa mais sofisticada. Mas, infelizmente, eles são coletores de poeira. Porque esses quadradinhos do muxarabe, por exemplo, vai juntando pó nesses quadradinhos, que aí, de novo, tem que ser manutenção diária. O pó vai acumulando ali naqueles quadradinhos e tal, e vai ser difícil de fazer a limpeza, porque os quadradinhos são muito pequenos. E tem cobogó que é mais liso, então é mais fácil de limpar, mas tem o cobogó que é cimentício, é um pouquinho mais difícil de limpar. São lindos, né? Eu acho maravilhoso. Questão de divisória, para fazer uma divisória, né? O muxarabe, o cobogó, ele funciona super bem. Mas se você não curte ficar passando espanador e tudo mais, tem rinite e tal, é melhor evitar. A não ser que você tenha alguém aí para ajudar na limpeza da sua casa. E, aliás, comenta aqui já se tem algum elemento aí que você colocou na sua casa que você ama, né? Não se arrependeu, mas que sim, dá um trabalhinho. Comenta aqui que eu vou trazer mais vídeos sobre isso. Então, se tem algum diferente desse, comenta aqui embaixo. A ideia aqui não é te impedir de utilizar esses elementos, né? Exceto o piso polido que eu falo pra vocês, não usem, tá? Porque além de parecer um hospital, você vai escorregar e correr risco aí de acidentes domésticos. Mas o restante, se você gosta, usar com consciência, né? Você vai ter consciência que vai ter uma manutenção aí um pouquinho mais trabalhosa.